Ok, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de biologia celular. Vamos falar um pouquinho hoje sobre os componentes químicos da célula. Tá? A gente está abordando aqui os fundamentos da biologia celular do Alberts. Isso aqui não é conteúdo de inteligência artificial, conteúdo do livro, confiável, tá? Vocês não precisam ficar preocupados se chat GPT está mandando informação equivocada, errada. Aqui no nosso canal vocês vão ter informações que são baseadas na literatura médica, que é ensinada nas melhores faculdades de medicina do Brasil e no mundo. E eu trago essa experiência para vocês. Eu dou aula na faculdade de medicina. Já dei aula na Inglaterra, estou dando aula agora na Finlândia, já dei aula no Brasil, sou formado na Unifesp, né? Dei doutorado em imunologia e microbiologia, né? E sou também um líder de pesquisas em oncologia, né? Aplicando imunologia na parte de pesquisa clínica no câncer. Então, todo esse conteúdo assim, de biologia celular, biologia molecular, imunologia, né, oncologia, fisiologia médica, tudo isso daí, pessoal, vou trazer aqui no canal para vocês. Farmacologia, né, desenvolvimento de drogas, essas coisas todas aqui. Vocês vão aprender isso aqui de uma forma, claro que com o conteúdo da literatura mesmo, como é que é a coisa, como é que a coisa funciona mesmo, como é que é descrito na literatura médica, mas eu tenho que trazer isso aí para vocês numa linguagem mais fácil, mais adequada. Né? Essa é a minha missão aqui, né? Trazer o conhecimento para fora da universidade também para vocês aplicarem para a vida, né? Levar esse conhecimento para a vida. E pode ter certeza que eu estou disposto a responder suas perguntas, né? Tendo dúvidas, né? Coloca nos comentários, né? Vamos colocar um pouquinho de dinâmica aqui no canal. Né? Vocês sabem que vocês vão me ajudar muito se inscrevendo, compartilhando o canal com seus amigos, seus familiares. Ajuda muito a crescer, né? Eu quero poder me dedicar 100% a esse canal. Ainda não consigo, né? Eu estou trabalhando na universidade, faço pesquisa, dou aula, treino aluno de doutorado, essas coisas. Mas eu quero poder me dedicar a esse canal. Eu amo ensinar e eu tenho o coração voltado para o Brasil, para a nossa sociedade. Eu quero que a nossa sociedade tenha conhecimento, né, da universidade, né, trazer isso para fora, trazer isso para a sociedade. Tá bom, pessoal? Claro que eu encorajo todo mundo a fazer a universidade, a estudarem, terem um significado na vida de vocês, mas enquanto isso, né, para aqueles que estão estudando, absorvam esse conteúdo, que usem esse conteúdo para facilitar o aprendizado, vocês crescerem na carreira de vocês, e quem não está e que apenas aprender, bem-vindos, né? Aproveitem, né? É de graça, é para vocês. A gente estava falando na aula passada alguns conceitos importantes, né, das reações químicas dentro das células. Por que essas reações químicas... Por que é importante olhar para essas reações químicas? Porque nesse curso de biologia celular a gente vai aprender tanta coisa que acontece dentro da célula. As coisas que acontecem são apenas reações químicas. Tá? Então a gente não vai aprender tudo de química orgânica e inorgânica, não. A gente vai aprender conceitos básicos de reações químicas. Por que as reações químicas importam? Quais são os tipos de reações químicas? Né? Quais são os tipos de interações moleculares, interações atômicas? Átomos possuem elétrons. A gente tem que se preocupar com o núcleo ou a gente se preocupa com os elétrons? Elétrons, reações químicas nada mais são do que trocas de elétrons que mantêm esses átomos ocupados, próximos, distantes, mais ou menos um perto do outro. Né? Algumas interações são muito fortes, né? Esses átomos não vão se descolar tão fácil. Outras interações são um pouquinho mais, né, fracas, que permitem que esses átomos troquem o estado de interação que eles têm uns com os outros para causarem dinâmica. Tá? Esse foi a conclusão da aula passada. Se a gente está falando de estrutura, preservar a estrutura, a gente está falando de ligações fortes, a gente está falando de dinâmica, né? A gente está falando de ativar uma proteína, desligar uma proteína, ativar um processo bioquímico, reativar, desativar, tudo isso vai precisar de reações mais fracas. Tá? Então tem uma categoria de reações fortes e fracas. Tá? Precisa desse tipo de interação molecular dentro da célula para você ter vida e também para você preservar a estrutura que não pode ficar mexendo. Por exemplo, DNA. Né? DNA é o código da célula. Você não pode ficar abrindo, fechando, desestruturando, ter dinâmica nele o tempo todo. Você precisa guardar o cérebro ali, né? Mas existem outros tipos de reações químicas com outros tipos de moléculas
químicas. Por exemplo, os lipídios. Pô, você pensa numa célula, a célula só existe porque ela é uma esfera, e a esfera só existe porque existe uma camada, existe um grupamento de moléculas de fosfolipídios que se organizam, né, de uma forma assim, uma do lado da outra, que vai formando uma esfera, né, dá uma voltinha aqui e forma um líquido quando está no contexto de água. Né? Essa camada fosfolipídica nunca ia formar uma camada fosfolipídica voando no ar. Né? Essa estrutura esférica que os fosfolipídios formam é apenas porque justamente elas não conseguem se dissolver na água, né? Então vão ficar um próximo do outro que vai ter essa forma esférica. E isso cria uma vesícula. E a vesícula é a célula, o confinamento numa camada fosfolipídica. No interior desse confinamento de vesícula existem várias organelas que vão ter reações químicas dinâmicas e tudo mais que vão criar a vida. Tá? Então, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre por que essas moléculas de lipídios ficam próximas umas das outras, que permite a formação de uma camada de dupla membrana que vai formar a célula. A gente vai abordar conceitos de hidrofobicidade, a gente vai falar sobre hidrofilicidade, tá? Vamos falar um pouquinho sobre os lipídios, os aminoácidos, né? E quando que a química, na verdade, ela vai virar uma estrutura biológica, tá bom? Pessoal, vou começar falando aqui sobre os lipídios, tá? Por que eles são um ótimo exemplo de como que as propriedades químicas simplesmente explicam fenômenos celulares enormes, né? Fenômenos gigantescos dentro das células, né? Como as membranas, tá? Olha aqui nessa figurinha aqui, olha, 2.18, né? Fatty acids. O meu texto está em inglês, né? Mas ácidos graxos aqui, né? Olha só que bacana aqui nessa figurinha. Essa figura, pessoal, está mostrando a estrutura de um ácido graxo, tá? E o que eu quero que vocês vejam, que vocês reparem aqui, não é cada carbono que existe aqui individualmente. Não. Mas o padrão geral que isso aqui está formando. Um ácido graxo ele tem basicamente duas partes. Uma longa cadeia de hidrocarbonetos, tá? Que é apolar. Então, essa longa cadeia de hidrocarboneto, vários átomos de carbonos, é apolar. Lembra que eu falei na aula passada sobre a estrutura molecular da água? Você tem oxigênio, que tem maior atração do elétron que vem do hidrogênio, que é um pouquinho mais fraco. Então, está atraindo dois assim no meio. Então, isso gera o quê? Uma polaridade vetorial na molécula, né? A força ela vai ter uma resultante. Isso é física, né? Mas aqui, quando você tem vários átomos iguais, um do lado do outro, não existe força resultante. Não tem polaridade, né? Um atrai com a mesma força que atrai o outro e essas forças se neutralizam. Então, é mais difícil que essa molécula aqui vai ter potencial de dissociar outras moléculas, né? Ou que vai ser dissociável também. Porque não existe polaridade, não existe afinidade, não existe interação, né, de dissociação. Tá? Então, moléculas apolares são mais difíceis de interagir com moléculas polares, como, por exemplo, a água, que é uma molécula polar. Lembra como eu falei na aula passada? O oxigênio atraindo o hidrogênio tem uma resultante vetorial ali, é polar. Tá? Então, existe polaridade. Essa diferença é fundamental, pessoal. Então, isso que eu quero que vocês vejam aqui, é o átomo de carbono nas estruturas, nas representações A, B e C. Essa camada hidrofóbica aqui, por que hidrofóbica? Porque não tem polaridade, não vai se dissociar com a água. Então, hidro é água, fóbico, vem de fobia, né? Você tem fobia a elevador, você não quer chegar perto do elevador. Então, a mesma coisa, essa camada aqui não tem polaridade, ela não quer chegar perto da água, não gosta da água. Não vai se juntar ou se dissociar com uma molécula que é polar, porque não tem polaridade, tá? Mas existe aqui uma região, ó, hidrofílica, né? Que essa região aqui tem dois átomos de oxigênio aqui em cima, ó. Então, essa região aqui tem dois átomos de oxigênio que vão atrair com maior força, né, esses elétrons, que vai ter uma resultante o quê? Polar. Então, essa região aqui da molécula de hidrocarboneto, ela é uma região polar. Então, essa região polar tem sim afinidade com o quê? Com a água, né? Por quê? Porque é polar. O resto não tem.
Então, essa aqui, porque tem uma resultante polar, pode vir uma molécula de água ali, interagir, ter afinidade, ficar perto uma da outra, essas coisas. Ela gosta da água. Tem essa região aqui que chama hidroágua fílico. Hidrofílico vem de filos, vem de amizade, do grego. Filos é amigo, amigo da água. Hidrofílico. Então, essa parte aqui dessa molécula, né, desse hidrocarboneto, pode interagir com a água. Essa parte não. Essa parte não tem envolvimento com a água. É hidrofóbico. Fobia. Não quer saber de água. Ela se isola da água. Essas moléculas de água vão ficar tudo aqui. E aqui não vai ficar com molécula de água. Vai ficar moléculas mais hidrofóbicas. Coisas que são hidrofóbicas que vão ficar aqui perto. Tá? Que tende todo mundo a fugir da água. Então vai ficar desse lado aqui. Né? Então essa é uma diferença muito importante, pessoal. Então um ácido graxo, tá? Ele tem basicamente essas duas partes. Uma longa cadeia de hidrocarboneto, que é a parte apolar, sem polo, hidrofóbico, e uma extremidade com um grupo de carboxila. Eu falei aqui desses dois átomos de oxigênio ligado a um carbono, isso é chamado de carboxila, tá? Que vai ser polar, tá? Essa é a diferença fundamental. A maior parte da molécula, ela não gosta da água, tá? A maior parte vai ser ainda apolar, mas enquanto que a outra extremidade ali, ela vai gostar de uma gotinha ou outra, tá? Então isso faz com que os ácidos graxos, eles vão ter um comportamento muito específico, né, em um ambiente aquoso. Eles não se misturam livremente com a água e eles se organizam um do lado do outro. Então, imagina vários átomos, né? Imagina várias cadeias de ácido graxo. É mais comum que nessas cadeias, uma do lado da outra, né, a parte apolar vai ficar uma do lado da outra e a parte hidrofílica vai ficar uma do lado da outra, né? Isso vai formar uma camada, tá? Então, quando a gente está falando de gordura ou ela é hidrofóbica, isso não é um conceito abstrato, né? É literalmente a consequência direta da estrutura química, né, que vocês estão vendo aqui nessa figura, tá? Elas estão a gordura foge da água. Pega lá o azeite, joga lá em cima de um copo d'água, né? Você vai ver a gota ali flutuando, não vai se dissociar, mas nunca. E você pode até sacudir aquele negócio, o azeite vai quebrar em várias diferentes moléculas menores, né? Vários grupamentos menores, mas chega uma hora que forma de novo aquela bolha grande, porque não tem como dissociar com a água, vai fugindo até encontrar as estruturas, as vesículas, micelas menorzinhas que tem de azeite que ficou tudo espalhado, ou de óleo lisa, né? Até que vai formando de novo aquela gota grande que você jogou inicialmente. Agora vocês entenderam como é que funciona aí, né, esses ácidos graxos. Vamos falar um pouquinho de fosfolipídio, que é muito parecido, tá? Os fosfolipídios, eles são muito similares, tá? Por exemplo, olha aqui na figura 2.19 aqui. Essa é a figura que mostra um fosfolipídio, ou os fosfolipídios. Eles são parecidos, né, com os ácidos graxos, mas com uma pequena diferença, tá? Em vez de ter uma extremidade polar pequena, eles têm, na verdade, uma cabeça polar gigantesca, tá? O glicerol aqui, por exemplo, tem essa cabeça polar aqui bem grande, que vai ter afinidade com quem? Com a água, tá? Ou com substâncias hidrofílicas, tá? Então, a molécula de glicerol, ela tem esse fosfato aqui, é um grupo, né, polar adicional que fica aqui na parte de cima. Então, aqui, olha aqui na figurinha 2.20, aqui novamente, eu já vou voltar na 2.19. Tá? O glicerol, por exemplo, tá? Ele tem aqui o fosfato perto do glicerol, formando esse grupo polar, que forma a cabeça aqui do fosfolipídio. Tá? E depois aqui, duas camadas hidrofóbicas, né, de ácidos graxos aqui. Tá? Então, olha como é que fica quando eles estão um do lado do outro, né? A água, ela tende a ficar próxima a essa região, mas se você coloca tanto ácido graxo, mas tanto ácido graxo, o ácido graxo ele vai interagir um com o outro, formando esses irmãozinhos. Então, tem várias cabecinhas aqui de glicerol, um do lado do outro, com o grupo fosfato, região polar interage com a água vai ficar dessa parte de cima. Mas se você continua colocando molécula de fosfolipídio ali, o que vai acontecer? As caudas também interagem na parte de baixo, né? Então, duas partes polares aqui em cima e embaixo, ó, reverte aqui, ó, e vão interagir um com o lado do lado do outro. No final, você tem uma dupla camada, né? Uma dupla camada, uma revertida em função à outra, e aqui na parte de baixo, porque está de ponta cabeça, né, outros grupos gliceróis fosfato, que vai abrigar a água aqui embaixo também.
Aí se você continua colocando um do lado do outro em forma de curvatura, ela vai formando o quê? Uma estrutura circular e forma o quê? A vesícula, tá? É assim que você forma uma célula. Aí você vai ter água do lado de fora e água do lado de dentro, tá? E no lado de dentro é o citosol, é onde você vai ter organelas, proteínas, o núcleo ali e tudo mais, tá? Então você confina a água do lado de dentro, confina a água do lado de fora, não confina a água, na verdade a água fica do lado de fora, né? E a célula fica isolada no meio aquoso, né? E aqui na figura 2.19 estão dois tipos aqui, né, de cadeia saturada, onde o glicerol está um do ladinho do outro, e algumas cadeias não são saturadas, que formam aquele entorse. Então agora vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal, nessa figura 2.21, que mostra a estrutura básica dos aminoácidos. Está falando de lipídio anteriormente, vamos entender um pouquinho sobre aminoácido, tá? A estrutura principal do aminoácido. A alanina, que ele é bem simples, né? Um dos aminoácidos mais simples que tem. Você tem um grupo de carbono aqui no meio, né? Ligado com outro átomo de carbono e mais 3 hidrogênios, tá? Aí vem aqui o grupo carboxil. Você tem um átomo de carbono ligado ao oxigênio, né? Uma dupla ligação de oxigênio e depois ao grupo hidróxido. Então isso é a carboxila, né? E do outro lado aqui você tem o grupamento amina, tá? Todo aminoácido vai ter uma carboxila e um grupamento amina, tá? Todo aminoácido, não importa. O que vai mudar é o que está no meio aqui, pessoal. Tá? O que muda é aqui essa metade aqui, aminoácido, tá? Tem o ácido carboxílico de um lado, tem o grupamento amina do outro, por isso tem o nome aminoácido carboxílico, ou aminoácido, tá? Então é um exemplo básico, tá? Essa é uma figura que mostra a estrutura geral dos aminoácidos, como é que eles são formados, tá? Esse R aqui no meio, a gente chama de que muda um aminoácido para outro tipo, é o radical, né? O que dá diversidade, por exemplo, às proteínas. E o que vai dar também um entorse. Se você coloca só o mesmo aminoácido um do lado do outro, vai formar uma cadeia simples ali. Mas você começa a colocar coisas aqui, onde o radical R aqui, né? O centro vai ter uma estrutura diferenciada. Quando você coloca um aminoácido do lado do outro, né? Quanto maior a diversidade, né, dos diferentes aminoácidos, maior vai ser o entorse que essa fileira, essa cadeia de aminoácidos vai ter, que vai dar a estrutura secundária, terciária, né, dessa cadeia que vai formar a proteína. A proteína nada mais é do que um grupamento de aminoácidos que tem uma estrutura tridimensional por conta da diversidade dessa região aqui R que vai existir entre os diferentes aminoácidos, tá? Uma outra coisa importante que eu quero ressaltar aqui é que dentro da célula, os aminoácidos eles não estão na forma neutra, tá? Que a gente desenha no papel aqui, por exemplo, né? Você tem uma carga positiva, uma carga negativa, ok. Então o positivo se neutraliza com o negativo aqui. Não existe isso. O aminoácido ele não está na forma neutra. Eles existem como se fossem íons, tá? Com cargas positivas e negativas, e dependendo do pH também do ambiente, tá? O pH também tem uma função muito importante como que a estrutura dos aminoácidos em cadeia vai se definir. Então isso significa que as proteínas elas são moléculas sim carregadas, né? Positivamente e negativamente, né? Elas não vão ser apenas uma estrutura neutra entre os grupos positivos e negativos que se neutraliza, não. Elas têm um começo ali na amina, que vai ser a região positiva, né, da proteína, e o grupamento carboxílico vai ser a região negativa. Isso é muito importante saber quando está estudando bioquímica, né? Quem está fazendo pesquisa em laboratório, né, vai estudar proteína, né? Tem que entender a natureza dos aminoácidos para poder fazer isolamento, né, dessas proteínas através de técnicas de eletroforese que explora essa propriedade polar que existe na estrutura dos aminoácidos, das proteínas. São carregadas positivamente e negativamente. Agora, dá uma olhadinha aqui na figura 2.22, pessoal. Vocês vão ver aqui, ó, uma corrente, na verdade uma cadeia de diferentes aminoácidos, tá? Então, essa figura, ela mostra uma cadeia polipeptídica que está sendo formada. Peptídeo, na verdade, é um grupamento menor de aminoácidos, recebe esse nome peptídeo, tá? E polipeptídeo é que tem vários grupamentos pequenos de
peptídeos, por isso que é poli, né? Então, a ligação peptídica, ela é uma ligação que é forte. Você tem um grupo de aminoácidos que vai se ligar a um outro grupo de aminoácidos, essa ligação é forte. Tem que ser forte para dar estrutura à proteína. Estrutura forte. A proteína não pode se desnaturar de uma forma fácil, né? Então, a ligação peptídica, ela é uma ligação covalente forte e ela dá origem a essa cadeia que vai ter uma direção, um terminal amino, né? E um terminal, né, carbono, tá? Ou carboxílico, né? Terminal carboxila, tá? Então isso é importante porque as proteínas, elas não são apenas cadeias aleatórias, elas têm direção, elas têm uma estrutura, elas têm uma hierarquia. Um aminoácido vai sempre se ligar assim ao grupo carbono através do grupo amina, tá? Então a carboxila, né, ela perde lá o oxigênio e vai ligar aqui com o nitrogênio da parte amina. E isso é uma ligação que vai liberar oxigênio e hidrogênio, vai liberar a água, tá? Então vai ter uma ligação peptídica, ela vai ter uma ligação de perda de água aí, né? Isso que forma, né, a ligação peptídica que forma, na verdade, as cadeias, né, de proteínas, tá? Tem uma ideia central que vocês vão... Então aqui entra essa ideia central que vocês vão ver repetidas vezes ao longo do curso, né, e também ao longo da carreira de vocês. A sequência de aminoácidos é que vai determinar a estrutura secundária e terciária da proteína. Se você trocar a serina aqui por uma tirosina, né, então isso aqui vai ter um outro tipo de entorse. Você troca a glutamina por um triptofano aqui, ou por uma alanina, vai ter uma outra conformação, uma outra estrutura, tá? Dependendo de qual aminoácido você coloca aqui, você vai ter uma formação diferente, tá bom? E mais uma vez, a célula vai utilizar essas ligações fortes para poder criar estruturas que precisam ser fortes, tá? Agora, se a proteína ela vai dobrar e depois ela tem que voltar ao estado original, a dobra e a volta ao estado original é feita por ligações mais fracas, porque é uma ligação ou é uma interação dinâmica. Tudo que tem dinâmica, tudo que vai acontecer de forma dinâmica com essa proteína vai ser através de ligações mais fracas, tá bom? Mas a estrutura em si, o esqueleto, estamos falando aqui de esqueleto, tá? A gente não está falando da conformação apenas, de troca assim do esqueleto. O esqueleto em si precisa ser por ligações peptídicas covalentes fortes para você preservar a estrutura. Você vai preservar o esqueleto, tá? Mas se você quiser trocar de repente a conformação, vai ter uma reação a mais ali que não está trocando o esqueleto, mas essa reação a mais vai dar um entorcezinho aqui, ali, e vai fazer a proteína ter uma conformação tridimensional temporária, né, para exercer uma função temporária. São reações mais fracas. Então, para fechar essa aula, pessoal, quero que vocês percebam o seguinte: lipídios, proteínas, parecem coisas muito diferentes, mas na verdade elas obedecem essas mesmas regras, esses mesmos princípios químicos que a gente está discutindo aqui, de ligação covalente, tá? De carga elétrica, ou seja, de polaridade, hidrofobicidade, tipo de ligação, né, conformação e ligação. A ligação vai ser covalente, iônica, né, onde entra a ligação iônica, onde entra uma ligação mais fraca na proteína, tá? Geometria molecular, né, você vê lá o triglicerídeo, alguns deles lá tem uma forção, tem as insaturações que vão dar uma geometria diferente, tá? Então tudo isso são partes químicas que estão presentes em classes ou categorias químicas diferentes, como lipídios e proteínas, mas exercem as mesmas funções, o mesmo contexto de universo químico se aplica a elas, tá bom? A biologia celular, ela não inventa essas regras novas, tá? Ela explora essas regras que já são existentes na química, né, mas de uma forma universal em estruturas ou grupos funcionais diferentes. Proteínas, lipídios, sais. Na próxima aula a gente vai continuar escavando aqui, né, essa parte química, né, e colocando isso no contexto da célula. A gente vai integrar isso de uma forma mais dinâmica para a gente entender como essas moléculas trabalham juntas num contexto de organela que vai contribuir com a vida da célula, tá bom?
Não se esquece de curtir, não se esquece de compartilhar esse vídeo se vocês gostaram da aula. Eu tento fazer de uma forma mais simples, né? Claro que o livro, né, o capítulo tem muita informação, a gente tá falando, eu estou tentando trazer isso daqui de uma forma mais mastigada, só dando ênfase no principal desses capítulos, dessas primeiras bases químicas e moleculares da biologia celular. Não vou entrar em tanto detalhe quanto quiralidade, né, destrógeno, levógeno, essas coisas não precisa, né? Apesar de ter no livro, vocês podem ler, né, mas eu estou tentando trazer o principal para vocês, para reviver as bases bioquímicas, né, que vocês já aprenderam lá no cursinho anteriormente, e vai ser importante aqui para dar os alicerces para o curso, tá? Aquele abraço para vocês, meus queridos, e até a próxima aula, tá? Não se esqueça de se inscrever, compartilhar, deixe seus comentários e a gente se vê na próxima aula. Tchau, tchau!